Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o período que você está assistindo, mas seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ciência TMB, programa aqui da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, o nosso braço de ensino, que é a Universidade do Tênis de Mesa, que tem como principal objetivo levar o conhecimento científico de qualidade aí sobre a área do esporte, em específico do tênis de mesa, para toda a nossa comunidade, para que treinadores, atletas, fisioterapeutas, todos envolvidos na modalidade possam conhecer mais sobre os aspectos específicos da nossa modalidade e assim poderem aplicar o conhecimento da mais alta qualidade na prática. E hoje a temática do nosso programa é uma temática muito especial, voltada para o tênis de mesa paralímpico, para o esporte paralímpico em geral, em especial para um dos grupos de deficiência que compõem aí o tênis de mesa paralímpico, que são as lesões medulares, né? Então, hoje a gente vai tratar sobre a questão das lesões medulares no esporte, considerações sobre a prescrição do exercício físico, do treinamento esportivo para essas populações. E a gente não poderia ter uma pessoa melhor aqui para tratar desse assunto conosco. Então, eu quero introduzir nossa convidada, que é a Roberta Dutra Gaspar, né? Ela que é coordenadora técnica do Acreditando, que é um centro de recuperação neuromotora, saúde e bem-estar, localizado aqui na cidade de São Paulo, referência aí na área da reabilitação, no trabalho com lesados medulares, com pessoas com distúrbios neurológicos. E a Roberta é bacharel em Educação Física pela Universidade de São Paulo, foi minha veterana lá na USP, também ela é mestre em Ciências pela mesma universidade, lá pela Escola de Educação Física e Esporte, e ela é co-criadora também do método NTS, que é a sigla para Neuromotor Training System. Então, alguém que é especialista, já atua na prática há bastante tempo, e que tem essa vivência acadêmica também para nos trazer aqui tudo o que já há de mais relevante dentro da área das lesões medulares aplicado ao exercício e ao esporte. Então, é isso. Tá com você, Roberta. Boa apresentação. Rafa, muito obrigada pelo convite. Você é uma referência no esporte. Espero poder contribuir um pouquinho com o meu conhecimento da área de educação física, a minha vivência mais próxima da reabilitação. Mas eu vou trazer para vocês hoje, então, deixa eu já compartilhar a minha apresentação. A gente vai falar bastante sobre alguns aspectos técnicos, né, da lesão medular, então, alguns aspectos neurofisiológicos aí da lesão. E vamos partir também para um estudo de caso de um atleta, um mesatenista, que treinou aqui com a gente no Acreditando por um período, e que a gente fez uma proposta de programa de intervenção para ele com foco em melhorias que seriam refletidas no esporte. Então, para a gente começar, vamos falar de lesão medular, né? Vamos entender o que é lesão medular. Deixa eu passar aqui. Bom, definição de lesão medular. Então, a lesão medular ela é uma diminuição ou uma perda da função motora ou sensorial devido às lesões dos elementos neurais dentro do canal medular, comprometendo a função da medula em graus variados de extensão. O que é essa definição do American Spinal Injury Association, que é o ASIA, que é essa instituição americana que patroniza, né, a pesquisa e a literatura com lesão medular, a classificação, inclusive, das lesões. Essa definição quer dizer que, se a gente tiver algum comprometimento das estruturas dentro do canal medular, não necessariamente só da medula espinal, se a gente tiver comprometimento, por exemplo, de caldequina, né, que são nervos, que em tese já são parte do sistema nervoso periférico, isso ainda é classificado como uma lesão medular. E a lesão medular não necessariamente é uma perda total de função motora sensorial. Ela pode ser só uma diminuição dessas funções. Pode ser só um comprometimento em graus variados de extensão. Tá? Então, os indivíduos com lesão medular, eles têm características muito heterogêneas, eles são muito diferentes entre eles. Então, a gente pode ter indivíduos com classificações de lesão iguais, que são muito diferentes, porque a lesão engloba
diversas estruturas e diversos graus de comprometimento. Quem são esses indivíduos que sofrem lesão medular, né? Então, hoje, no mundo, uma incidência de 130 mil novos casos por ano. Desses 130 mil, 10 mil são no Brasil. Então, a gente tem cerca de 10 mil novos indivíduos com lesão medular no Brasil por ano. E esses indivíduos são indivíduos geralmente em idades mais ativas. Então, a gente tem aqui que 45% das pessoas que sofrem lesão medular têm entre 20 e 39 anos, né? Indivíduos jovens. 25% têm entre 40 e 59 anos, e aí porcentagens mais baixas, 20% entre mais jovens e 10% mais velhos. Então, são pessoas ali, né? 70% delas entre 20 e 60 anos, sendo que o gênero predominante de pessoas que têm lesão medular são homens. A gente tem 5 homens para uma mulher com lesão medular. 84% dessas lesões aqui no Brasil são traumáticas e 16% não traumáticas, tá? Então, aliás, esses números são mundiais, tá? 84% traumáticas, 16% não traumáticas, e eles variam muito de acordo com aspectos sociais, né? Então, países em que exista maior violência urbana ou que existam mais guerras, por exemplo, né? Então, a gente tem maior incidência de lesões traumáticas. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem muitos jovens, muitos homens jovens, que sofrem lesão medular durante guerras, né? Aqui no Brasil, a maior parte dos acidentes é acidente automobilístico, mergulho em águas rasas e também arma de fogo, né? Ferimento por arma de fogo. Então, esses indivíduos, a característica da população que sofre esse tipo de lesão, geralmente são homens, jovens, ativos, que se expõem a mais risco, que se expõem a sofrer um acidente de trânsito, que se expõem a uma briga, a uma ocasião que leve a um ferimento por arma de fogo, ou que vai fazer ali mergulho em águas rasas. Essa é a característica global aí, geral, do indivíduo com lesão medular. Para caracterizar, para classificar esse indivíduo com lesão medular, o EISEA, que é aquela instituição que eu falei lá no começo, que dá a definição, né, do que é lesão medular, ele propõe essa classificação, que são esses standards, esses parâmetros básicos para que a gente faça a classificação da lesão medular, e fazendo essa avaliação detalhada, então é uma avaliação que a gente precisa fazer um curso de formação. Eu já faço ela há alguns anos, já tenho essa formação, eu faço essa reciclagem há alguns anos para poder aplicar nos nossos clientes aqui. É uma avaliação que vai levar em conta graus de força muscular, de músculos-chave de membro superior e membro inferior. Então, o que é um músculo-chave? Músculo-chave é um grupo muscular, né? Então, a gente vai escolher um grupo muscular que tem a inervação predominantemente de uma única raiz. Então, a gente tem as raízes nervosas que saem, né, abaixo e acima dos corpos das vértebras, para os lados, e essas raízes nervosas têm os seus níveis. Então, a gente tem a raiz C1, raiz C2, raiz C3, C4, C5, até as sacrais, então, cervicais, torácicas, lombares e sacrais, todos os níveis, né, das raízes. E a gente sabe que, por exemplo, a raiz C5, que é a raiz que sai abaixo, né, que sai acima da vértebra C5, ela tem a inervação predominantemente do músculo bíceps. Então, a raiz C5 inerva majoritariamente o músculo bíceps. Então, o músculo bíceps ele é majoritariamente inervado pela raiz de C5. Já o músculo tríceps, ele é majoritariamente inervado pela raiz de C7. Os músculos extensores de punho são majoritariamente inervados pelas raízes de C6. Por que eu preciso saber de grupos musculares que têm uma inervação majoritária de uma única raiz? Porque avaliando esse músculo, eu consigo saber se essa raiz está com função preservada. Então, a gente sabe quais são os músculos que são inervados por uma determinada raiz.
eu avalio esse grupo muscular, avaliando a função desse grupo muscular por um teste de força muscular do American Council, que é aquele teste que vai fazer uma avaliação de grau de força de 0 a 5. A gente determina se esse músculo tem função motora normal ou não. O que é uma função motora normal para o ASIA? Grau de força acima de 4 na classificação. Então, nós temos a classificação 0. É um músculo que, quando você pede para o indivíduo fazer força, ele não consegue fazer nada, você não observa nenhuma atividade contrátil nesse músculo. Grau de força 1, você pede para o indivíduo fazer força e o músculo faz uma fasciculação, você vê ele fibrilando, mas você não vê ele mover o segmento. Então, eu peço para o indivíduo fazer uma flexão de cotovelo, a gente observa o bíceps ou a gente palpa o bíceps e a gente vê o bíceps vibrando, fazendo um esboço de contração, mas não é suficiente para mover o antebraço em cima do eixo do cotovelo. Um grau 2 já é um músculo que, quando você pede para o indivíduo fazer um movimento, ele consegue fazer movimento, só que esse movimento não vence a gravidade. Ele é um movimento que é feito só sem ação de gravidade. No exemplo que eu dei de uma flexão de cotovelo, músculo bíceps braquial, raiz C5, no grau 2 ele consegue, com o braço no nível do peito, trazer a mão na boca. Mas se o braço estiver para baixo, ele não consegue subir. Então, isso é um grau 2. Já no grau 3, é o músculo que vence a gravidade. Então, o braço está estendido do lado do corpo e eu consigo puxar o antebraço na minha direção. Então, a gente tem um grau de força 3, que é o que vence a gravidade. Grau de força 4, ele já vence a gravidade e vence uma leve resistência. E grau de força 5, vence a gravidade e vence uma resistência alta, que seria um grau de força que eu, o Rafa aqui temos, tá? Quando a gente vai levantar um peso. O que é considerado grau de força normal? Grau de força 4. Então, é considerado normal se você consegue, pelo menos, mover uma leve resistência, tá? Então, essa avaliação do ASIA é feita para 5 músculos-chave de membro superior, 5 músculos-chave de membro inferior. Não é feito em músculos de tronco, porque os músculos do tronco têm inervação muito mista. Essa inervação dos músculos do tronco, não dá para a gente encontrar um músculo que tenha uma inervação majoritária de uma raiz. O músculo abdominal, por exemplo, reto abdominal, ele tem uma inervação que vai de T6 até T12 ou L1, dependendo do indivíduo. Então, é um músculo que tem uma inervação aí de 6, 7 níveis. Então, é muito difícil a gente testar a função desse músculo e determinar quais desses níveis estão funcionais ou não, esses níveis de raízes nervosas, né? Então, a gente testa músculo-chave de braço, né, de membro superior, que são as raízes do plexo braquial, e as raízes de membro inferior, que são as raízes do plexo lombosacral, tá? Então, a gente consegue definir entre membros superiores e membros inferiores quais as raízes estão preservadas. Para os outros, para os níveis torácicos, a gente só consegue avaliar a parte sensitiva. Então, a parte sensitiva, né, a parte sensorial, ela é avaliada também para todos os níveis, são avaliados os dermátomos correspondentes a todos os níveis. Dermátomos são as regiões da pele que têm a sensibilidade conduzida para uma determinada raiz. Então, quando a gente fala de parte motora, quando a gente fala de motricidade, né, força do músculo, a informação está indo da raiz para o músculo. Então, a gente testa se a informação está indo, né, a informação eferente está indo da raiz nervosa para o músculo efetor de movimento. Já quando a gente testa a sensibilidade, a gente faz os estímulos de sensibilidade que são usados no teste em uma região da pele que leva a informação sensorial para uma determinada raiz. Então, a gente testa as informações que estão indo para as raízes nervosas e se essas informações vão chegar a nível consciente, né? Para a gente entender se tem uma interrupção ali nos segmentos que vão dessa raiz para cima também, tá? Então, nos segmentos que conduzem a informação que entra nessa raiz para o córtex para interpretar essa sensação. Faço essa avaliação. Com essa avaliação, eu consigo definir qual é o nível de lesão desse indivíduo, ou seja, qual é o último nível em que a gente tem função motora e sensorial completamente preservada. Quando eu falo de um nível de lesão, então, a gente tem um nível de lesão só, tá? Então, é muito comum a gente pegar a ficha médica de encaminhamento de alguém para fazer exercício com a gente
E essa ficha vem com vários níveis de lesão. Ah, então esse indivíduo tem uma lesão T4, T5, T6. Não, tá? Esses níveis são provavelmente os níveis de fratura. Os níveis, as vértebras que ele fraturou durante o acidente, né? Durante a intercorrência que ele teve. Mas o nível neurológico de lesão, ele é definido unicamente pelo conceito de qual é o último nível com função normal. Então, a gente vai ter um nível só de lesão, tá? Um nível neurológico só. E além do nível, a gente tem a gravidade da lesão, né? O comprometimento da lesão, que é a classificação de completa e incompleta. E dentro das lesões incompletas, a gente tem 4 níveis de lesões incompletas, tá? Então, a gente tem a lesão, o Waze, ele classifica em A, como completo, B, C, D e E são lesões incompletas. Então, a gente tem vários tipos de lesões incompletas. B é a mais grave, em que a gente tem só preservação sensitiva, e E é a menos grave, é o indivíduo que já melhorou, que já se curou da lesão medular, que não tem mais comprometimentos visíveis, testáveis, tá? Então, a gente faz todo esse tipo de avaliação para ter uma classificação mais específica, mais fidedigna desse indivíduo, tá? Uma classificação que é mais que caracteriza melhor esse indivíduo, e mesmo assim eu posso ter 2 indivíduos com classificações muito parecidas que tenham apresentações completamente diferentes. Resumindo, né, como eu falei para vocês que a gente tem os músculos-chave, só para vocês saberem quais são esses níveis e o que a gente espera desse indivíduo. Então, se eu tenho um indivíduo que é classificado com um nível de lesão C7, eu vou olhar aqui C7, qual é o grupo muscular preservado em C7? A extensão de cotovelo. Então, eu imagino, olhando, por exemplo, uma ficha desse indivíduo, um formulário de liberação médica dele, que ele tenha extensão de cotovelo preservada e que abaixo da extensão de cotovelo ele tenha comprometimento nas outras funções. Ele pode ter comprometimento só de parte motora, de força, e ter sensibilidade preservada, pode ter comprometimento de sensibilidade e de força, e pode também ter uma boa preservação de força e comprometimento de sensibilidade. Então, eu posso ter um indivíduo que é classificado como lesão C7, que tem a força em C8 ainda normal, força em T1 ainda normal, mas que a sensibilidade dele só é normal até C7. Então, ele é classificado como C7, tá? Ele vai ter, abaixo desse nível de lesão, ou zonas de preservação parcial, se essa lesão for completa, ou preservações decorrentes da lesão incompleta, tá? Então, isso vai variar, dependendo da classificação desse indivíduo. Só para a gente memorizar isso, é importante até na classificação funcional, né, do tênis de mesa, quais são os músculos-chave, né, os grupos musculares-chave que são esperados para cada nível. Então, em C5, a gente espera que esse indivíduo já tenha força normal de flexão de cotovelo. Em C6, força normal de extensão de punho. C7, força normal de extensão de cotovelo. C8, flexão dos dedos, mais especificamente do dedo médio aqui, que a gente faz o teste. T1, abdução dos dedos, né, força para abrir os dedos, especificamente o dedo mínimo, tá, que é o que a gente testa. E aí a gente vai para o tronco. O tronco não tem músculo-chave, a gente tem sensibilidade só, que é testada. T4, a linha de sensibilidade de T4 é mais ou menos na linha do mamilo, e a linha de sensibilidade de T10, o dermátomo de T10, é mais ou menos na linha umbilical, tá? Então, se eu tenho um indivíduo, por exemplo, classificado como lesão T10, a gente pode esperar que abaixo da linha do umbigo ele tenha algum comprometimento sensorial e também comprometimento motor. Já nos músculos-chave, voltando, lembrando que em membro inferior a gente tem já músculo-chave de novo. A gente tem, em L2, flexão de quadril, em L3, extensão de joelho, L4, a dorsiflexão, L5, a extensão do hálux, que é diferente da dorsi, tá? Então, na dorsi a gente avalia o tornozelo, em L5, o hálux, e S1, flexão plantar. Então, esses são os níveis de inervação que são testados na classificação do Waze, para a gente ter essa classificação funcional que a gente usa muito no mundo da reabilitação, tá? E, além disso, se esse indivíduo tem a lesão completa ou incompleta, né? Completa é A, B, C, D e E, são indivíduos que têm ou preservação sensorial
ou motora em segmento sacral, que é o último segmento da medula, e que tem aí preservações sensoriais e motoras abaixo do nível da lesão, dependendo da classificação. Então, a classificação inicial desses indivíduos ela é bastante complicada aqui, a gente faz esse teste, demora mais ou menos 1 horinha para aplicar essa avaliação do ASIA, e a gente sai com essa classificação do indivíduo já feita, bonitinha, para a gente se comunicar com qualquer profissional de qualquer lugar do mundo que vá trabalhar com esse indivíduo, ele consegue entender um pouco das características dessa pessoa. Eu falei bastante, né, dos comprometimentos motores e sensoriais, que eles são importantes quando a gente pensa na funcionalidade do indivíduo. Então, a gente tem comprometimentos motores importantes. Então, o que é um comprometimento motor? Perda de força, perda de coordenação ou déficit de coordenação. Então, eu posso ter, além da diminuição de força, eu posso ter hiperreflexia, hipertonia, né, os espasmos, né, que são comuns em lesões medulares acima do cone medular, acima ali de T12 e L1. Então, essa hiperreflexia, esse aumento do tônus, ele pode comprometer a coordenação segmentar. Então, a gente tem alterações motoras não só de força, mas de coordenação de movimento. Alterações sensoriais, então, raízes, né, cujo caminho dela até o córtex esteja comprometido, não vão conseguir levar a informação sensorial que elas conduzem até o nosso cérebro, a gente não consegue perceber a sensibilidade que vem daquele nível, tá? Então, a gente pode ter alteração de sensibilidade, perda total de sensibilidade, existem tipos diferentes de sensibilidade e eles passam por vias diferentes. Então, eu posso ter um indivíduo que percebe a temperatura numa região da pele, mas ele não percebe toque profundo. Posso ter um indivíduo que percebe o toque leve, mas tem um comprometimento de propriocepção, que ele não consegue perceber onde aquele segmento está. Então, essas vias passam por caminhos diferentes na medula. Uma lesão pode comprometer uma via e outra não. Então, as alterações sensoriais, elas são muito diversas, né? Muito diferentes. Dor neuropática também, ela entra... permeia aqui as alterações sensoriais, então a dor pode ser só uma sensação que o nosso cérebro produz em resposta a um estímulo ou a nenhum estímulo, né, nessa raiz. Então, nosso cérebro pode simplesmente concluir que ele está com dor em uma região do corpo que a gente não sente. Então, é muito comum esses indivíduos terem dor neuropática, dor abaixo do nível da lesão, em um segmento que não está acontecendo nada com esse segmento. É só uma interpretação equivocada dos centros que fazem interpretação de dor. E além dessas duas, né, desses dois comprometimentos muito importantes, os comprometimentos autonômicos, que eu vou entrar bastante neles, tá? A gente vai falar mais detalhadamente sobre eles, porque eles são muito relevantes para os indivíduos com lesão medular e eles são muitas vezes esquecidos quando a gente pensa na elaboração de um programa de treinamento. Lembram que eu falei lá anteriormente, né, que a raiz C5, ela era que saía acima da vértebra C5, né? Então, as raízes, até o nível C7, elas recebem o nome da vértebra que está abaixo. Então, a gente tem aqui a vértebra C1, a raiz nervosa que sai acima de C1 recebe o nome de C1. A vértebra C2 tem a raiz nervosa que sai acima dela com o nome de C2. Então, eu dei o exemplo ali de C5, a vértebra C5 tem a raiz nervosa que sai aqui acima dela C5. E aí a gente tem, no nível C7, uma raiz acima da vértebra C7, né, que é a raiz C7, só que existe uma oitava raiz cervical, que é a C8, e não existe vértebra C8, tá? Então, a partir do nível cervical, a referência para a nomenclatura se inverte. Então, para a vértebra T1, a raiz que está abaixo começa a receber o nome, tá? Isso porque essa raiz de C8, ela tem características muito mais próximas às raízes cervicais, ela ainda tem inervação de membro superior, por isso que ela fica junto com as cervicais e por isso que existe essa inversão de nomenclatura. Comentei com vocês também que as estruturas que estão dentro do canal medular, né? Então, a gente tem a medula propriamente dita, a medula vem aqui até a intumescência lombosacral, que é esse aumento, esse espessamento da estrutura nas regiões lombares e sacrais.
ela vai se afunilando, vai fazendo um cone, né? Vai ficando mais fininha, e dessa região aqui terminal saem mais ramos, que nada mais são do que raízes também, e elas se prolongam e saem para vértebras, saem abaixo de vértebras bem mais baixas. Isso porque os nossos ossos crescem mais do que o sistema nervoso, tá? Então, a parte óssea aqui, né, a coluna vai crescendo, a medula já não cresce tanto. Essa raiz que na idade ali gestacional estava saindo para o lado, quando o osso começou a crescer, essa raiz vai se estendendo para baixo, formando essa estrutura de cauda equina, tá? Então, essa é a visualização para vocês entenderem a lógica. O que muitos médicos mandam para a gente é o nível de fratura da vértebra, que não necessariamente vai dizer para a gente que raiz que está comprometida ou não, tá? Voltando aos nossos comprometimentos, falei de motor, falei de sensorial. Quais são os comprometimentos autonômicos? O que é o sistema nervoso autônomo? O sistema nervoso vegetativo, né? É o sistema neurovegetativo. A gente tem as divisões, né, do sistema nervoso vegetativo em simpático e parasimpático. O sistema nervoso autônomo, ele é classicamente um sistema nervoso que não está subordinado às nossas vontades, né? Ele tem funções autônomas, como o próprio nome diz. É claro que tem muitas funções do sistema nervoso autônomo que são influenciadas pelo nosso comportamento e pelo ambiente. Então, por exemplo, se eu estivesse dando essa aula aqui para vocês num auditório muito cheio, que eu estou vendo várias pessoas me olhando, a gente fica com um nível de atividade aumentado, você fica ansioso, você fica nervoso. Isso gera um aumento da atividade do sistema nervoso simpático, que é o sistema nervoso que me prepara para fugir ou para lutar, né? Aquela reação de luta ou fuga. O sistema nervoso que me acelera, me prepara para o combate. Então, ele é influenciado pelo meu contexto, mas eu não consigo controlar ele de forma muito direta, né? Eu posso usar alguma técnica de respiração, posso tentar modular, mas eu não tenho um controle direto sobre esses sistemas. Então, a gente tem ali as duas divisões. Eu dei o exemplo do sistema nervoso simpático, que é o sistema nervoso, então, que vai me preparar para um combate, que vai me deixar mais ativo, mais preparado, me tirar do descanso. Já o sistema nervoso parasimpático, ele é um sistema nervoso que dá uma rebaixada na gente, tá? A maior parte das funções dele, não todas. Então, a gente tem os dois sistemas aí atuando em parte de esfíncteres e sexual, e eles também têm, cada um, uma função, né? Então, tanto o sistema parasimpático quanto o sistema simpático estão na bexiga e promovem ereção e ejaculação, por exemplo, nos homens. Então, eles têm as funções específicas nesses sistemas. E pensando em nível de atividade, então, preparar para fazer exercício, a gente tem o sistema nervoso simpático, que é o cara que aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial e faz vasoconstrição. E o sistema nervoso parasimpático, que é o que desacelera a frequência cardíaca, o que faz uma vasodilatação, tá? Só para vocês terem uma ideia, o nosso coração, ele teria um ritmo de batimentos intrínseco de mais ou menos 100, 110 batimentos por minuto, se ele não sofresse influência do sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, a gente está descansando, sentado, paradinho, num modo de economia de energia, com o metabolismo basal diminuído e ação do nervo vago, sistema nervoso parasimpático, freando, desacelerando a nossa frequência cardíaca, nossos batimentos cardíacos. Então, eu estou sentada aqui agora com uma frequência cardíaca de 60 batimentos por minuto, porque o meu sistema nervoso parasimpático está desacelerando meu coração. Se não tivesse influência dele, meu coração estaria mais rápido. Por outro lado, se eu tivesse com o sistema nervoso simpático muito ativo, meu coração estaria batendo mais rápido, a gente estaria com uma frequência cardíaca mais alta. Tá? Então, existem essas diferenças em função e uma diferença importante em estrutura desses sistemas e que vai dizer muito sobre o comprometimento que eles vão sofrer diante de uma lesão medular. Então, o sistema nervoso simpático, ele tem origem dos ramos aqui torácicos e lombares, né, de T1 a L2. Então, a gente tem um neurônio simpático que sai ali da quinta lâmina da substância cinzenta da medula e ele vai correr
para um gânglio simpático que fica próximo à medula. Então, esse primeiro neurônio que sai da medula, ele é curtinho, ele faz sinapse com outro neurônio que está dentro do gânglio simpático, que é próximo à medula, e daí, dessa primeira sinapse, que ele sai para os órgãos efetores. Daqui da primeira sinapse que ele vai relaxar os brônquios, que ele vai acelerar os batimentos cardíacos. Já o sistema nervoso parasimpático, ele tem os neurônios de origem em tronco encefálico e em região sacral, já, tá? Então, é fácil a gente, olhando essa imagem, a gente perceber que se eu sofrer uma lesão em qualquer região da medula, é mais fácil eu ter um comprometimento simpático. E, claro, na divisão parasimpática dos segmentos sacrais, tá? Que são relacionados à bexiga e sexualidade. Mas, quando a gente pensa aqui, então, por exemplo, em uma lesão cervical, a gente pode ter uma interrupção ou uma diminuição da condução das informações aqui do hipotálamo, que é o centro regulador dessas principais funções vegetativas aí. Então, a gente pode ter uma interrupção, né, um comprometimento da condução das informações do hipotálamo para o resto do sistema nervoso simpático. Então, lesões que comprometam segmentos cervicais vão levar a comprometimentos muito importantes do sistema nervoso simpático. Já lesões torácicas, dependendo do nível, também vão gerar comprometimentos importantes. Lembrando que o coração, o plexo cardíaco, ele tem a sua representação ali mais ou menos entre T1 e T6. Eu sempre falo mais ou menos porque existem variações anatômicas, tá? Então, de T1 a T6, a gente tem os ramos que saem do coração. Qualquer coisa acima disso, qualquer lesão acima disso, vai comprometer a comunicação com o hipotálamo. Qualquer lesão no meio disso, T1 ou T6, né, de T1 a T6, pode comprometer parcialmente a inervação cardíaca, tá? E lesões abaixo disso ainda levam a comprometimentos porque a gente tem a inervação para os vasos que são referentes a cada nível. Então, a gente tem a inervação para vasoconstrição, por exemplo, de membros inferiores, que vai ser comprometida em indivíduos com lesões mais baixas até. Então, o sistema nervoso simpático ele é muito importante para a gente pensar no funcionamento hemodinâmico aí durante o exercício e como que os indivíduos com lesão medular respondem a isso. Então, para a gente fechar aqui quais são os comprometimentos autonômicos esperados, né, para os nossos indivíduos, lesões acima de T6, então, lesões que tenham comprometimentos acima da raiz de T6, a gente pode ter uma perda total ou parcial, principalmente ali nos torácicos, da inervação excitatória para o coração e para os vasos sanguíneos. Então, é comum que esses caras tenham em repouso uma frequência cardíaca e uma pressão arterial diminuída. Não é incomum eu pegar, por exemplo, eu receber um indivíduo tetraplégico, uma lesão, então, se ele é tetra, com certeza acima de T6, e eu vou fazer a avaliação inicial dele, ele está com uma frequência cardíaca de 40 e pouco, 48, 47, e a pressão arterial 10 por 6, sem nenhuma sensação de mal-estar, porque essa é uma frequência cardíaca, esses são níveis de frequência cardíaca e de pressão arteriais normais para esses indivíduos. O que acontece em longo prazo é que eles acabam compensando essa PA, né, essa pressão arterial diminuída por mecanismo neural, com o aumento de produção de hormônios vasoconstritores, então do sistema de renina-angiotensina. Qual que é o problema? Tá, então, o sistema compensa, então eu tenho a pressão arterial diminuída em repouso e durante exercício também, e aí eu começo a produzir, né, em longo prazo, mais hormônios vasoconstritores para tentar me manter com uma pressão arterial razoável ali para conseguir sobreviver. Só que mudanças rápidas, então, vou começar a fazer exercício bruscamente, ou vou mudar de decúbito, estou deitado e vou sentar, estou sentado e vou ficar em pé. Essas mudanças rápidas de posição ou mudança rápida de nível de atividade, elas exigem mudança rápida na vasoconstrição e na pressão arterial. Quem faz mudança rápida é parte nervosa, né? Sistema nervoso. Então, seria o sistema nervoso simpático que teria que entrar. Não entra também, eu tenho um comprometimento parcial. Então, por mais que esse indivíduo tenha, cronicamente, um aumento dos hormônios vasoconstritores, ele vai ter episódios de hipotensão, principalmente em mudanças de postura, e também é muito comum a hipotensão pós-exercício.
tá? Então, durante o exercício, o cara tá lá fazendo um cicloergômetro de mão, a gente aumenta a sinalização de vasodilatação para os músculos ativos, porque o músculo ativo precisa puxar mais sangue para ele aumentar a quantidade de oxigênio que ele consegue metabolizar. E ele puxa muito sangue para ele. Os meus membros inferiores, né? O membro inferior desse indivíduo com lesão medular, que tem comprometimento da vasoconstrição, não consegue entregar sangue para cima, não consegue mandar sangue para cima, porque esse sangue fica represado, uma vez que esses vasos não vasoconstringem como precisariam, eles não direcionam o fluxo como eles precisariam. Essa pessoa vasodilata o músculo ativo, acumula sangue represado em membro inferior, e aí ele não consegue mais manter a atividade depois de um tempo, tá? Você vai aferir a pressão arterial dele, ele está com a pressão arterial baixa. Você tem um volume de sangue importante represado em membros inferiores, o volume total de sangue disponível diminui muito, tá? Então, esse indivíduo, é comum que esses indivíduos tenham uma sensação de mal-estar pós-exercício, tá? Então, eu vou mostrar para vocês alguns dados disso, que são legais. Bom, então a gente tem acima de T6, né? A gente pode esperar esse comprometimento importante de frequência cardíaca e de pressão arterial. 70% até 70% dos indivíduos com lesão medular cervical têm bradicardia, tá? Então, a gente vai aferir a frequência cardíaca, 67% deles têm diminuição dessa frequência cardíaca. Abaixo de T6, a inervação cardíaca está preservada, mas ainda existe um comprometimento circulatório decorrente do controle vasomotor alterado dos segmentos que estão comprometidos pela lesão. Além disso, né, a gente tem algumas complicações secundárias à lesão, como, por exemplo, a diminuição de massa muscular e de contratilidade, né, desses músculos, que seria um fator importante para também aumentar o retorno venoso. Então, além de não fazer a vasoconstrição tão eficiente dos músculos dos membros inferiores, esse indivíduo também não faz contração muscular do membro inferior suficiente para ajudar a bombear o sangue para cima. E a gente diminui a pré-carga cardíaca, diminui o enchimento cardíaco, que seria um fator importante para a gente manter a câmara cardíaca forte, né? Manter o volume e o trofismo da câmara cardíaca. Então, é normal também, nesses indivíduos, que eles tenham atrofia e redução de volume das câmaras cardíacas, tá? Então, esse comprometimento do sistema nervoso simpático, ele leva a uma cascata de comprometimentos para a realização de atividade e, em longo prazo, da morfologia do coração também, tá? Então, a gente, quando pensa aqui muito no segmento de reabilitação e de exercício físico para a saúde desses indivíduos, a gente trabalha muito com estratégias que ajudam a melhorar o retorno venoso desses caras durante o exercício, porque aí eu dou um estímulo para aumento de volume e para manter o trofismo legal dessa câmara cardíaca, tá? Então, um dos princípios, né, do trabalho que a gente faz aqui, né, pensando em saúde, é manter o coração desses caras com uma morfologia saudável e um funcionamento saudável, usando estratégias para melhora do retorno venoso, tá? Isso para vocês é só um gráfico um teste que eu faço aqui para mostrar quando a gente vai falar sobre esse assunto. Então, só para vocês verem algumas diferenças na resposta ao exercício de indivíduos sem lesão e indivíduos com lesão. Então, quando a gente pega aqui uma mulher de 29 anos sem lesão, e eu faço um exercício de remo com ela, tá? Eu coloco ela no cicloergômetro de remo, ela vai fazer as puxadas aqui, né? Na maior frequência que ela consiga sustentar. Aí a gente vai perguntando para ela a percepção subjetiva de esforço dela. Ela começa com 0 e vai até 7. Isso denota que ela é mal treinada, né? Ela não é bem treinada na escala de percepção de esforço, porque ela relatou exaustão falando que estava em 7 na PSE. Já a frequência cardíaca dela, que em repouso era 80, foi para 183 durante o esforço, tá? Então, ela foi se esforçando, a frequência cardíaca foi aumentando até ela fadigar aqui em 183. A pressão arterial média dela, né, que a gente calculou a média para ter uma ideia do estresse cardiovascular, vai de 86,5 para 113. Então, estava mais ou menos em 11 por 7, vai para 13,5 por 7, tá? Mais ou menos essa conta. Então, subiu pressão arterial, subiu frequência cardíaca e ela exerce no ergômetro aqui uma potência de 75
watts ela conseguiu fazer com os membros inferiores parados, tá? A gente não deixou usar membro inferior. Já quando a gente vai para um homem com lesão medular, então ele tem uma lesão medular nível L1, é uma lesão super baixa, tá? É um indivíduo muito funcional. Ele está fazendo um ergômetro de remo exatamente nas mesmas condições que a nossa outra voluntária que não tem lesão. E aí vamos ver quais foram as respostas dele a isso. Então, a percepção de esforço dele foi de 0 para 10, cansou, exaustão total. Frequência cardíaca dele estava em 70 no repouso, foi para 190, então ele se esforçou bastante, realmente. A pressão arterial média dele era um pouquinho mais alta que a da outra voluntária, em repouso, e subiu para 113 também, tá? Então, a resposta de pressão arterial dele normal também. Mas vejam só, aqui a gente já começa a ter uma resposta que é típica do comprometimento motor. Ele produz uma potência muito menor no ergômetro, né? Ela fez 75, ele fez 15, apesar dele ter o tronco completamente preservado, L1, ele não tem inervação de quadril preservada, então a inervação de glúteo dele, por exemplo, não é preservada, o que dificulta o controle de tronco, faz com que ele realize movimentos com mais insegurança, tenha um pior controle do tronco durante o exercício, e lembrando que o redirecionamento de fluxo sanguíneo da perna dele para os braços que estão ativos não é tão bom, então ele tem menos sangue disponível para trabalhar durante o exercício, tá? Não é à toa que a frequência cardíaca dele fica tão alta. Então, eu tenho menos sangue entrando no coração, já que tem muito sangue parado ali na perna. Se entra menos sangue no coração, a gente precisa aumentar o débito cardíaco. O débito cardíaco é uma resultante de volume sistólico, então, volume que sai de sangue do coração a cada ejeção, vezes frequência cardíaca. Então, se o volume sistólico é baixo, porque entra pouco sangue, já que o sangue está preso na perna, a gente tem que aumentar a frequência cardíaca. Então, esse cara, apesar de ele não ter nenhum comprometimento direto da inervação cardíaca, e de não ter nenhum comprometimento motor de tronco, ele usa uma frequência cardíaca muito maior para fazer um trabalho muito menor do que outra pessoa que não tem lesão. Quando a gente vai para os níveis de lesão mais graves, né, mais altos, aí a gente começa a ver respostas mais diferentes. Então, se eu pego um homem aqui de 34 anos, com uma lesão nível T6, lembrando que T6 já é um nível que pode ter comprometimento do sistema nervossimpático, da frequência cardíaca e um comprometimento relevante da pressão arterial. Vamos observar a resposta desse indivíduo. Então, ele começa em 0 de percepção subjetiva de esforço, vai até 8. Frequência cardíaca dele vai de 75 para 186, ok, normal, tá? Resposta esperada. A potência, como vocês viram aqui, é baixa, já mais baixa que do outro indivíduo L1, tá? Ele chega em 9 só. E a pressão arterial dele, esse é um dado importantíssimo, de 73, né? A pressão arterial média, continua em 73. A pressão arterial dele não mudou, tá? Ou seja, ele tem um comprometimento importante dos mecanismos de vasoconstrição, apesar da lesão dele ser T6, que nem é uma lesão tão alta, tá? Então, esse cara aqui, para aumentar o débito cardíaco, ele pode contar só com a frequência cardíaca. A pressão arterial, ele não consegue usar ela para aumentar o volume sistólico e, consequentemente, aumentar o débito cardíaco. Então, esse cara, ele é um cara que tem risco de ter um aumento muito importante de frequência cardíaca durante o exercício para realizar um trabalho que uma pessoa sem lesão realizaria muito mais fácil. E agora a gente olha um homem da mesma idade, aqui, né, 33, outros tinham 34, lesão nível C7. Percepção de esforço dele vai de 0 para 10, tá? Olhem a frequência cardíaca dele em repouso, 48. Ele no esforço máximo, que é 10, na escala de percepção de esforço de 0 a 10, ele chega em frequência cardíaca de 105. O máximo que ele consegue chegar de frequência cardíaca é 105. A potência que ele desenvolve, ele até consegue chegar em picos próximos ao do indivíduo com a lesão T6. E a pressão arterial média dele cai durante o exercício, tá? Esse é um caso típico de hipotensão pós-exercício. Então, ele ficou vasodilatando os membros superiores que estavam fazendo exercício, vasodilatando musculatura de tronco, que ele consegue ter atividade, e a pressão dele não sobe, tá? Então, ele tem vasodilatação, não tem vasoconstrição, pressão arterial cai. Esse cara pode ter uma síncope pós-exercício, ele pode passar mal depois do exercício. E, além disso, tá? Se eu coloco esse
rapaz que é C7 para competir com esse que é T6, eles têm uma diferença muito importante de funcionamento hemodinâmico aqui. Se eu coloco esse T6 para competir com o L1, eles também têm uma diferença importante de comportamento hemodinâmico. O L1 ele consegue usar a pressão e a frequência cardíaca para aumentar o débito cardíaco, apesar de não ter um bom redirecionamento de fluxo sanguíneo de membro inferior. O T6 ele não consegue usar a pressão, ele usa só a frequência cardíaca. O C7 não usa nenhum dos dois para aumentar o débito cardíaco, tá? Ele consegue aumentar um pouco a frequência cardíaca por retirada vagal. Então, a gente tem lá o parasimpático desacelerando. Aí, ele retira a sua ação para a gente conseguir começar o exercício. O coração começa a bater na frequência intrínseca, das células intrínsecas dele, da circuitaria interna dele. E aí, o sistema nervoso simpático, que teria que entrar desse momento para continuar acelerando, para incrementar o nível de atividade, não entra. E aí, esse indivíduo para ali no 105 com exaustão total, tá? Então, essas são respostas importantíssimas do sistema nervoso autônomo que deveriam ser sempre consideradas quando a gente pensa no exercício para essas pessoas. Beleza? E agora, deixa eu... Vou mostrar para vocês alguns casos para a gente refletir um pouco sobre como são essas classificações funcionais. Estou pensando aqui em EISEA, tá? Em classificação de funcionalidade para eles, a classificação da lesão medular mesmo. Como é a característica desses indivíduos nesses níveis de lesão, para vocês entenderem como é a característica do indivíduo que eu vou mostrar de estudo de caso para vocês. E o que a gente teria que considerar para prescrever o exercício para cada indivíduo em alguns níveis de lesão específico. Então, eu vou começar com vocês uma lesão que é classificada como um C2, tá? Então, o que é uma lesão medular C2? Teoricamente, é uma lesão que a gente vê na literatura que ela é incompatível com a vida. Então, a inervação do diafragma ela sai de C4. Então, teoricamente, indivíduos que têm lesões acima de C4 não teriam inervação de diafragma preservada, que é o caso desse indivíduo, tá? Vocês estão vendo, eu ocultei aqui o rosto da maioria das pessoas que estão aparecendo, mas eles estão nessa máscara aqui, que é um BiPAP, é um auxílio ventilatório externo, porque ele tem um comprometimento da inervação de diafragma, ele tem um marca-passo no diafragma, tem um marca-passo cardíaco, e o controle de tronco e de cervical dele é muito comprometido, tá? Então, vocês estão vendo aqui, para ele manter minimamente o controle de tronco, ele está com bastante auxílio da treinadora, está com eletroestimulação também ligada nas costas, mas é uma pessoa com lesão C2 que tem uma lesão incompleta, um ex-C. O C, esse incompleto C, quer dizer que ele tem alguma atividade motora abaixo do nível da lesão. Então, ele é um indivíduo que tem comprometimento da inervação de diafragma, tem comprometimento de controle cervical, mas ele tem atividade voluntária dos músculos extensores de joelho, tá? Ele tem voluntário também de flexor de quadril, algumas coisinhas de tornozelo, mas só para vocês verem essa característica da classificação da lesão medular, é uma lesão bem alta, com comprometimentos em nível fisiológico importantes, então respiratório, tem hipotensão, tem bradicardia, todo o quadro de comprometimento simpático, mas tem movimento preservado em membro inferior, tá? Isso não muda a classificação dele como C2, só quer dizer que ele tem uma lesão incompleta com preservação motora em membro inferior. Passando aqui de nível, vamos ver outros níveis de lesão. Então, essa é uma cliente nossa com nível de lesão C6, tá? Então, C6 a gente espera que tenha bíceps preservado, então flexão de cotovelo preservada, extensão de punho preservada, mas não a extensão de cotovelo, e o controle de tronco bastante comprometido. Vocês estão vendo a postura dela sentada, tá? Então, para essa pessoa, ter controle de tronco sentada já é um objetivo bastante importante. Lembrando que ela tem uma lesão completa, então a gente não tem preservação
motora abaixo, nem sensorial abaixo de C6, tá? Então, o C6 já entra bastante nessa característica de controle de tronco, bastante comprometido. T4 já é uma lesão torácica ali, que já entra com um controle de tronco bem melhor, né? E vocês vão ver aqui, vista frontal e lateral. Lembrando que T4 completo, é um ex-A, T4 a gente ainda não tem inervação de abdômen, tá? Então, a inervação de abdômen, ela é um marco muito importante na funcionalidade da pessoa com lesão medular. Então, quando ele vai começar a deitar aqui, ele já cai, tá? Então, o vídeo tá curtinho para vocês, mas ele tem pouquíssimo controle, né, do tronco nessas posições, porque ele tem um comprometimento de abdômen importante, tá? Então, o nível T6, quando a gente fala em inervação de tronco, em função de tronco, ele é um nível que deveria ser considerado como um marco divisório de funcionalidade. Então, ter inervação de abdômen ou não ter, muda muito a mecânica ventilatória, muda muito o controle do tronco para atividade simples, tá? Então, o T4 ainda é um indivíduo que tem pouco controle do tronco, apesar de já ser uma lesão muito mais funcional do que o cervical. Aqui o nível L1, e aí o L1 já tem abdômen preservado, né? Vejam como ele deita e levanta muito fácil, como ele faz alcances não tão bons, porque ele não tem inervação de isquiotibiais e de glúteos completamente preservada. Então, para fazer alcance à frente, a gente precisa muito de atividade de quadril. Então, vocês veem que o alcance dele para trás, então, o deitar para ele é muito mais fácil do que alcançar para frente. Tá? O alcance dele à frente, ele é bastante restrito. Ah, porque ele não tem força nas costas? Não. Inervação de tronco ele tem. Ele não tem boa inervação de quadril, tá? E aí, para alcançar a frente, a gente precisa de quadril. Então, esse indivíduo aqui, ele tem já um nível funcional muito importante, mas que é comprometido pela inervação de quadril. Vejam alguns tipos de trabalho que ele já consegue fazer. Então, ele já consegue ficar em posição de 4 apoios, sozinho, já consegue ficar ajoelhado, tá? Olha como o quadril dele aqui, ele não tem força suficiente para fazer a extensão. E é um indivíduo que faz o ortostatismo com assistência, mas ele tem um bom controle de tronco em pé, tá? Esses são alguns exemplos de atividades que a gente usa no nosso conceito de trabalho. Então, viram a diferença, né? A gente tem um L1 com um tronco muito bem preservado, mas que o quadril faz muita diferença no desempenho das funções. Visto isso, então, alguns indivíduos com níveis diferentes de lesão, para vocês terem uma ideia da funcionalidade, eu vou apresentar para vocês um estudo de caso de um atleta, do Guilherme, tá? Que treinou aqui com a gente no Acreditando por alguns meses, na verdade, antes da pandemia. Então, parece que faz 200 anos, mas ele estava aqui quando começou a pandemia, e ele fez parte do estudo de caso de uma das nossas profissionais. Então, a Ana Cláudia, que é uma das nossas treinadoras, que é fisioterapeuta, ela fez um estudo de caso do Guilherme para apresentar para a nossa equipe, faz parte das nossas reuniões de estudo aqui, tá? Faz parte das nossas reuniões para crescimento de carreira, enfim, dos profissionais. E esses dados que eu vou apresentar para vocês são de um programa que a gente fez com o Gui, esses dados são de 3 meses, né, entre avaliação e reavaliação, para a gente acompanhar um pouquinho da nossa proposta de trabalho para esse atleta, pensando no que a gente poderia oferecer para ele, né, como complemento aos treinos que ele já faz. Então, a lesão dele é classificada como um C7, é uma lesão incompleta, é um ex-C, tá? Ele tem alguns movimentos abaixo do nível da lesão, isso classifica ele como um C, tem função de segmento sacral preservada, e ele no tênis de mesa é um classe 2. E a gente vai entrar um pouquinho nas características dele, tá? Então, vocês que acompanham o tênis de mesa sabem muito melhor do que eu das classificações, e eu trouxe isso aqui para eu lembrar também, tá? Quando o Gui estava aqui, a gente bateu bastante nisso. Nossa preocupação também era em ter muitos ganhos motores com ele que
prejudicassem ele de alguma forma nas classificações dentro do esporte, mas a gente viu que isso não seria um problema. Depois o Rafa pode até complementar comigo aí no final. Mas o Gui estava nessa classificação, é um classe 2, ele é classificado como 2 na progressão das classes, e depois eu quero só voltar na classificação funcional para colocar algumas considerações que a gente que trabalha com a parte de reabilitação e de saúde consideraria importante para ser levado em conta quando é feita a classificação funcional. Mas aí eu vou trazer lá no finalzinho, para a gente lembrar disso. Bom, quando o nosso cliente chega, e no caso o Gui, que é o atleta, a gente faz uma avaliação bastante completa. Então, vou fazer uma avaliação de tônus muscular, de reflexos, faço o ASIA, que é aquela escala que eu mostrei para vocês antes. E esses dados que eu vou mostrar para vocês são os dados que teriam mais aplicação na demanda devido ao esporte. Então, o primeiro dado que foi avaliado é força muscular. Então, para os segmentos aqui mais proximais, né, para ombro, ele tem força muscular 5, que é a força muscular máxima, então força muscular totalmente preservada para flexão, extensão, abdução, adução e as rotações de ombro, então tudo preservado. Aí, em cotovelo, punho e dedos, eu deixei aqui grifadinho com cor diferente, os músculos que entram como músculos-chave para a classificação do ASIA, para a classificação do nível de lesão do Guilherme, vendo pelo aspecto do ASIA. Então, ele tem força de flexão de cotovelo 5, flexão de cotovelo é raiz C5, então C5, ok. Extensão de punho normal, 5, então C6 também é a raiz normal. E extensão de cotovelo, 5 e 5 também, força normal. C7 também é uma raiz nervosa com função normal. Quando a gente entra em flexão de dedos, tá? Ele tem 1 e 1. Então, já não é um grau de força muscular que é considerado normal. Lembrando que a gente considera só o dedo médio para fazer essa avaliação, tá? Então, ele já tem alteração de força de flexão de dedos e alteração de força dos abdutores de dedos. Um lado é melhor que o outro, mas ele não tem esses grupos musculares com força preservada. Extensão de dedos, ele pontuava 0 nas nossas primeiras avaliações, tá? Isso foi, inclusive, um dos focos de trabalho. E punho, o do lado esquerdo, o do lado direito era um pouco mais fraco que o esquerdo na primeira avaliação. Além da avaliação de força muscular, nós aplicamos com ele algumas escalas. Então, uma escala que a gente usa com os indivíduos com lesão medular, que dá para a gente uma ideia de progressão durante o programa de treinamento e uma ideia de estabelecer metas e objetivos para o trabalho de tronco com esses indivíduos, é essa escala de desempenho tóraco-lombar. Nessa escala são testados alguns itens, então esses itens são extensão de tronco, em prono, então deitado de barriga para baixo, elevação da pelve, que é a função de quadrado lombar, ali a gente puxa a perna para baixo e esse indivíduo tem que puxar a perna para cima, de novo, fazendo uma inclinação, né, uma elevação da pelve. Flexão de tronco em supino, então tentar sentar quando está deitado. Rotação de tronco sentado para deitado, sentado para supino. Supino para sentado, então deitado para sentado. Postura sentada. Extensão de tronco sentado, que é jogar o tronco lá para frente e pedir para esse indivíduo subir. Equilíbrio sentado e equilíbrio em pé. Então, a gente avaliou em todos esses itens. É uma escala tóraco-lombar, então olha como esse indivíduo tem funções relativamente bem preservadas. A gente conseguiu aplicar alguns itens dessa escala que é para indivíduos com lesão tóraco-lombar, num indivíduo com lesão cervical, porque ele tem preservação de alguns movimentos ali, de algumas atividades abaixo do nível da lesão. Então, por exemplo, na extensão de tronco em prono, quando ele está de barriga para baixo, a gente pede para ele estender o tronco, a gente observa a atividade contrátil, mas ele não consegue fazer movimento. Essa é a pontuação da escala, tá? Não é uma pontuação de força muscular. Aí, quando a gente vai para quadrado lombar, ele é incapaz de realizar movimento. Flexão de tronco, ele conseguia levantar a cabeça da superfície. Na rotação de tronco também. Sentado para deitado, ele não conseguia controlar essa descida. Supino para sentado, ele conseguia levantar um pouco a cabeça, mas não conseguia tirar as escápulas. Postura sentada, ele não conseguia usar sem utilizar estratégia compensatória, sem mudar a posição dos braços ou apoiar o braço. Extensão de tronco sentado, quando a gente coloca o tronco para frente, pede para ele subir, ele não conseguia fazer.
E o equilíbrio sentado, ele era incapaz de manter o alinhamento postural sentado e utilizava estratégias compensatórias. A estratégia compensatória geralmente é colocar uns membros superiores para trás, quando você faz um desequilíbrio para frente, ou usar os membros superiores como contrapeso para tentar equilibrar o tronco, tá? E o equilíbrio em pé, né, que ele era incapaz de manter sem assistência. Então, a gente olhando essa escala consegue ter alguma ideia do tipo de atividade que está mais comprometida no tronco, e a gente fez também testes de alcance com ele, tá? Então, a gente fez tanto alcances frontais quanto alcances laterais. Frontal unilateral esquerda, então com a mão esquerda para frente, frontal, lateral unilateral esquerda, né? Lateral esquerdo, a mão esquerda indo alcançar. Então, a gente fez esses testes de alcance com ele, tá? Então, a gente tem os dados do alcance dele, lembrando que ele joga com a mão direita, então, se ele tem que alcançar uma bola do lado direito, é importante que ele tenha um alcance lateral direito, tá? Suficiente. E a gente fez também, além do teste na cadeira de rodas, que é a posição de mais segurança dele, a gente fez esse teste sentado num tablado, sem apoio de quadril, para dificultar mais e para entender como que fica esse controle do tronco sem o suporte da cadeira. Além disso, foi aplicado com ele um questionário de função autonômica. Lembrando que a função autonômica é muito difícil da gente manipular, da gente mudar com o treinamento. A gente pode melhorar, mas essas alterações geralmente continuam acontecendo. Mas essa avaliação de função autonômica, que é uma avaliação do EISIA também, tá? Que a gente faz no curso de formação, o curso para usar essa avaliação, ela dá um mapa para a gente de rastreio de alterações que são importantes da gente conhecer. Então, por exemplo, controle autonômico da frequência cardíaca. Ele é alterado, nesse caso, né, desse indivíduo específico, alterado para bradicardia. Anoto aqui. Controle da pressão arterial, alterado, e ele tem hipotensão pós-exercício. Quando o indivíduo não consegue responder isso, a gente faz essa avaliação também após a avaliação física inicial. Eu faço o exercício com ele, faço o teste ergométrico com ele para entender como é a resposta de BRAD ou de hipotensão, e se ele tem hipotensão pós-exercício, tá? Então, tem hipotensão pós-exercício, e é muito comum também os indivíduos apresentarem desreflexia autonômica no exercício. O que é desreflexia? Então, a gente pode ter tanto a hipotensão, que é a queda da pressão, por aqueles mecanismos que eu já falei, o vaso dilata o membro ativo, não vasoconstringe o resto, e a pressão cai. A hipotensão, ela é caracterizada por uma queda de 20 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica ou 10 na diastólica. Isso caracteriza a hipotensão. Por isso que eu tenho que saber qual é a PA basal dele, né? Como ele chegou, para eu saber caracterizar uma hipotensão. E a desreflexia autonômica é o oposto, é um pico de pressão arterial. Por que pode acontecer esse pico? Algum estímulo incômodo abaixo do nível da lesão que o sistema interpreta como alguma coisa agressiva, que você tem que fugir, que aumenta a resposta de fuga do sistema, ou seja, aumenta a resposta simpática local ali, sem controle, né, dos centros superiores, e a gente tem um pico de hipertensão. Esse pico tem que ser de pelo menos 20 milímetros de mercúrio na sistólica, com a frequência cardíaca estável ou baixa, tá? Se eu tenho aumento de pressão arterial com aumento de frequência cardíaca, pode ser só a resposta do exercício. Se eu tenho aumento de pressão arterial e a frequência cardíaca fica normal ou baixa, significa que o sistema nervoso parasimpático está tentando compensar essa resposta simpática alterada. Então, a gente tem que perceber qual é a relação ali entre subir o PA e a frequência está baixa, ou é desreflexia. Vou procurar qual é o estímulo incômodo que está provocando essa crise. Pode ser desconforto do próprio exercício, pode ser uma bexiga cheia, pode ser uma roupa apertada, podem ser, enfim, diversas causas. Unha encravada é muito comum, tá? Sapato incomodando a unha. Então, a gente procura qual é esse estímulo que está incomodando, interrompe o exercício até que a pressão volte ao normal.
Se ela não voltar ao normal, mesmo encontrando e removendo o estímulo incômodo, manda para o hospital, porque é uma emergência médica importante, tá? Então, a gente faz esse rastreio dessas condições autonômicas. Controle de sudorese também é alterado, ele tem uma hipohidrose abaixo da lesão, ou seja, se ele estiver treinando em ambiente quente, ele tem a sudorese alterada. Tem também o direcionamento de fluxo sanguíneo para a pele e para dentro, para o centro e para a pele. Esse direcionamento de fluxo sanguíneo também é alterado, o que leva a um distúrbio do controle térmico importante. Então, indivíduos, principalmente com lesão cervical, né, que o comprometimento é mais grave. No frio, eles ficam com muito frio, porque no frio eu preciso direcionar o meu fluxo sanguíneo para longe da minha pele, para eu não perder calor para o ambiente. Esses indivíduos têm comprometimento do mecanismo de vasoconstrição, que faz o direcionamento de fluxo sanguíneo, o sangue continua próximo da pele, ele fica perdendo calor para o ambiente, tá? Ele vai resfriando e fica com frio. No calor, acontece a mesma coisa, né? No calor, a gente teria que direcionar mais fluxo sanguíneo para fora, para perder um pouquinho, para trocar um pouco de calor para o ambiente, e a gente teria que fazer suor, teria que molhar, né? Teria que ter sudorese para ajudar a trocar esse calor, e eles não produzem. As glândulas sudoríparas também são comandadas pelo sistema nervoso simpático. Eles não produzem suor, não direcionam o fluxo sanguíneo para onde precisa. Eu preciso molhar esse cara e deixar ele com o ambiente ventilado no calor, e preciso cuidar para que o ambiente que ele esteja fazendo exercício no frio seja climatizado favoravelmente para ele. Claro que no frio, quando ele começa a fazer exercício, ele esquenta um pouco, é mais fácil de controlar, e no calor esse controle térmico tem que ser bem minucioso por nossa parte, né, por quem tá dando treino. Coloca ventilador, molha mesmo, não tem problema, mas ele precisa trocar calor, tá? Então, no caso do Gui, por exemplo, ele tem uma hipohidrose, ele transpira menos abaixo do nível da lesão, e ele tem, geralmente, hipotermia, tá? Ele geralmente fica mais frio do que ele deveria. Então, ele tem essas alterações autonômicas todas, que são alterações que a gente tem que rastrear com o indivíduo com lesão medular. E aqui eu vou falar brevemente sobre a proposta de programa que a gente colocou para o Gui. Então, ele fazia 4 horas de treino por semana, em média, tá? Por uma duração de 3 meses de programa, entre esses dados que eu vou mostrar para vocês. E a gente escolheu alguns objetivos com ele, principalmente pensando na melhora de controle de tronco, no ganho de amplitude nos alcances, tá? E na atenuação da hipotensão. Então, ele é um cara que tem hipotensão pós-exercício. Quando ele faz bastante exercício intenso, ele fica hipotenso, ele fica com esse desconforto da hipotensão. E reparem, né, nesse vídeo que ele muitas vezes, quando vai fazer o alcance para a direita, ele tem que apoiar o braço, tá? Então, essa era uma das queixas e um dos objetivos que a gente trabalhou para melhorar o controle dele durante esse alcance para a direita, para ele conseguir voltar mais rápido para a posição original aí, tá? Então, a gente colocou esses objetivos: melhorar o controle geral do tronco, porque ele precisa ter um controle global melhor, ganhar amplitude nos alcances e melhorar a hipotensão. Vocês viram pelos dados que a gente avaliou anteriormente dele, que a gente tinha já os dados, com base nesses objetivos, a gente avaliou ali o alcance dele, né, as medidas absolutas dos alcances. A gente avaliou a qualidade do controle do tronco dele pela escala tóraco-lombar, e a gente fez esse rastreio das complicações autonômicas que ele tem. Então, vamos ver um pouquinho do que a gente propôs para ele. Então, se ele precisa fazer alcances laterais, se ele precisa fazer inclinações de tronco, né, a gente trabalhou bastante controle de tronco aqui, força, né, de tronco, de inclinadores laterais de tronco, rotação também, o controle antirrotacional e rotacional, tá? Então, trabalhos mais específicos para o tronco, apesar de ele estar usando o membro superior, ele está usando só para segurar a carga, mas esse trabalho é feito pensando no tronco. Ele faz o treino dele de membro superior bem específico, já com o pessoal, com os meninos, com os técnicos. Então, nosso objetivo não era ganho de força de membro superior específico com ele, tá? O único trabalho de membro superior que a gente fazia com ele era em mão mesmo. Então, a gente tem aqui um atendimento específico
de membro superior, que no caso do Gui, era mais focado em músculos intrínsecos de mão, tá? Em função mais fina de dedo e punho. Então, ele fez também esse tipo de trabalho. Então, aqui os trabalhos sentados de tronco. Aqui, o trabalho de tronco com o membro inferior em extensão, com a cadeia fechada, tá? Esse membro inferior em extensão, ele é tanto para dificultar o controle do tronco, quanto para melhorar o retorno venoso durante o exercício, e para melhorar também a percepção dele do segmento do membro inferior. Então, aqui ele está fazendo os trabalhos de flexão de tronco, os trabalhos de rotação de tronco e de inclinação lateral. Lembrando que nessa posição, com o membro inferior estendido, toda vez que a gente vai trabalhar tronco com o membro inferior estendido, a gente alonga os isquiotibiais levam o quadril para a retroversão e a gente dificulta muito o trabalho dos extensores de tronco. Então, trabalhar controle de tronco com o membro inferior estendido é uma progressão do trabalho com o membro inferior fletido. Tá? Então, a gente está trabalhando com ele numa situação mais difícil do que a situação dele de cadeira de rodas. Ele, além desse tipo de trabalho, trabalhos complementares aqui para quadril, em posturas, né, em etapas do desenvolvimento. Então, aqui ele está em 4 apoios, fazendo um trabalho específico de anti-retroversão de quadril, junto com controle de tronco. Ele entra com equilíbrio lateral-lateral de quadril também. Ele, depois dessa postura, ele vai para uma posição ajoelhado, ele faz controle de quadril ajoelhado, e também faz um trabalho de controle de tronco em pé, tá? A gente tem benefícios muito importantes da postura em pé. O primeiro, né, que vem direto de encontro com os objetivos dele, é expor ele à hipotensão, porque expondo o indivíduo à hipotensão e essa situação mais difícil de controle da pressão arterial, a gente estimula a produção daqueles hormônios vasoconstritores que elevam a pressão dele cronicamente, tá? Então, a gente está expondo o sistema à hipotensão, ele tem que passar pela situação, fazendo o controle de tronco também numa situação muito mais difícil do que a postura sentada, tá? Para a gente incrementar o trabalho de tronco. Ele faz também trabalho de marcha na esteira com suspensão de peso, para fazer um estímulo a mais para membro inferior. Ele faz muitos outros estímulos também só de membro inferior, que aí não são diretamente relacionados só o objetivo dele de controle de tronco e de alcance, mas que ajuda a atenuar a hipotensão se a gente tiver melhor contratilidade dos músculos da perna, tá? Lembrando que a posição em pé também é muito importante para esses meninos que ficam o dia inteiro sentados, às vezes treinando, numa posição de flexão de quadril, para ele não ficar com encurtamentos importantes, para ele manter densidade óssea. Então, tudo isso é pensado e ele fica em pé todo dia quando ele vem realizar o programa. E aí, alguns dados da reavaliação dele, o que foi possível a gente obter de dado um pouco antes da pandemia, tá? Então, na escala de desempenho tóraco-lombar, que é uma medida bastante geral, que tem bastante item, né? A gente observa que os itens que estão destacadinhos em vermelho aqui, que a gente teve uma melhora da elevação da pelve, da atividade de quadrado lombar dele. Então, ele consegue realizar parte da amplitude de movimento de elevação da pelve, que é uma inervação muito mais baixa do que o nível de lesão do Guilherme, e ele conseguiu adquirir essa atividade, tá? Muitas vezes são atividades que já estariam preservadas para esse indivíduo, ele só precisa aprender a fazer, tá? A lesão dele é incompleta, ele pode ter zonas de preservação parcial de movimento, de sensibilidade abaixo do nível da lesão, muitas vezes só precisa de estímulo. E a gente conseguiu ganhar movimento ali de quadrado lombar com ele. Conseguimos melhorar muito a rotação de tronco dele deitado, tá? Então, ele conseguia, anteriormente, só levantar a cabeça da superfície quando a gente pedia para fazer uma rotação. E ele conseguiu, no momento do teste, levantar o ângulo da escápula em rotação. Então, ele melhorou muito a amplitude de rotação de tronco dele para os dois lados. E o controle dele, da posição sentado para supino, então a função de abdômen melhorou também, tá? Nesse item. Então, esses foram os itens que a gente teve mais melhora com ele, né? Na escala de desempenho tóraco-lombar.
E nos alcances, que também eram o nosso objetivo mais direto com ele, na cadeira de rodas. Então, quando a gente vê os alcances frontais, o esquerdo foi de 11 para 17 centímetros, o direito foi de 13 para 17 centímetros, o esquerdo quase não mudou, né? Não mudou praticamente, e o direito foi de 15 para 27 centímetros, que foi o alcance que a gente trabalhou com mais consistência, que era o alcance lateral direito para ele, para trabalhar mais no gesto do esporte mesmo. Sentado, né, fora da cadeira de rodas, então em situação de maior instabilidade, que ele já tinha valores menores de alcance, a gente também conseguiu ter ganhos, tanto no alcance frontal esquerdo, que foi de 11 para 17, no direito de 10 para 16, no esquerdo de 14 para 16, que foi o menor nas duas situações, e no direito ali de 10,5 para 18, tá? Então, mesmo em situação de menos suporte em quadril e tronco, ele melhorou os alcances. Esses foram os principais resultados que a gente obteve em relação aos objetivos mais diretos dele. Outro dado interessante, tá? Aqui está em gráfico, mas esse grupo muscular aqui são os extensores de dedo. Então, ele, do lado esquerdo, ele tinha grau 0 de extensão de dedo, e ele foi para grau 1 de extensores de dedos, tá? E do lado direito, ele tinha 0 e foi para 4, tá? É uma força muscular que ele não conseguia fazer o movimento quando foi avaliado, e quando foi reavaliado depois de bastante tempo trabalhando com eletroestimulação, com um movimento bem específico, ele conseguiu já fazer o movimento e já vencer uma força moderada. Então, são grupos musculares, são atividades que não são esperadas para o nível de lesão dele, mas que tendo um estímulo adequado, um estímulo bem direcionado, podem melhorar, né? E podem, como vocês viram no caso dos alcances, que a gente melhorou, por exemplo, a atividade de quadrado lombar e melhora o alcance lateral, a gente pode ter reflexos positivos na função. E uma outra observação que eu deixei aqui, só para não esquecer de comentar com vocês, a gente sempre aplica outras escalas de qualidade de vida, de independência funcional, para entender como é esse indivíduo no dia a dia dele. E um caso muito curioso que a gente tem com os atletas é que, independente da pontuação desse cara em força muscular isolada, na escala de tronco, na escala que a gente for aplicar de estruturas e funções ali, né, vendo mais estruturas corporais e função como força e condicionamento cardiorrespiratório, os atletas, em geral, são indivíduos que são muito fora da curva nas medidas de independência funcional. Então, ele já era muito independente, então, quando a gente aplicou as escalas de independência funcional, ele é um indivíduo altamente funcional no dia a dia, muito além do esperado para um nível de lesão como o dele. Então, na verdade, quando a gente compara as pontuações da escala de independência funcional para ele, que é uma lesão nível C7, ele está no equivalente a uma lesão torácica baixa, né? Então, ele é um indivíduo muito funcional, independente das limitações que ele tenha físicas, tanto no pré quanto no pós, tá? Então, isso é uma coisa que ele já tinha muito boa, muito, muito avançada. E só uma observação que eu deixei só para colocar, para fechar a nossa discussão com isso, a gente foi atrás, né, de entender como são as classificações funcionais, quando a gente recebeu ele aqui para fazer o nosso programa. E, basicamente, a gente vê que tem duas classes para tetraplégicos, né? Então, em uma, o tríceps não é funcional, e na outra, o tríceps é funcional. O tríceps, ele realmente é um divisor muito importante de função de membro superior. Então, essa divisão, né, de ter tríceps funcional ou não, o Gui entra aqui como tríceps funcional. E as outras classes já são ali para paraplégicos e vai variando de acordo com o nível de controle de tronco, basicamente, né, e a quantidade de apoio que esse indivíduo precisa. Quando a gente pensa, aqui a gente tem na classe 3, né, músculos abdominais das costas não são funcionais, então beleza, se o abdominal não é funcional, teoricamente essa classificação seria
ainda acima de T6 ou T7, né, que ainda tem pouco abdômen preservado. E já na 4 ele tem mais falta de músculos funcionais de quadril e de coxa, então aqui em cima a gente imagina aquele T4 que eu mostrei para vocês, o 4 a gente imagina aquele L1 que eu mostrei para vocês, e aí no 5 já entra um atleta até com amputação, né? Uma coisa só que não entra na classificação que eu sentiria, que a gente sente falta na hora de discutir isso com os nossos atletas, é que eles têm um comprometimento autonômico que é muito importante para definir o desempenho dele no esporte. Então, já tive atletas, inclusive, de outros esportes, de canoagem, por exemplo, que o que mais diferenciava um atleta do outro não era necessariamente a função de preensão de mão ou a função de tronco, mas a capacidade dele de acelerar o coração e aumentar o débito cardíaco. Tá? Então, essa é uma das questões que a gente vê muito na prática, na atuação com esses indivíduos, de ter um olhar mais direcionado para a função hemodinâmica, para melhorar o retorno venoso desse indivíduo durante o exercício, para melhorar a função dos músculos de membros inferiores, para que esses músculos bombeiem mais sangue para cima, e não só olhar para a parte de função, para a parte motora. Tá? Apesar da gente conseguir fazer um trabalho nos segmentos abaixo do nível da lesão para melhorar a parte motora, os segmentos ali na verdade, a função autonômica, ela tem um papel importante, pelo menos quando a gente vê na nossa prática. E aí eu acho que o Rafa consegue discutir um pouco sobre isso na prática de vocês, no treinamento dos atletas. Eu encerro a minha aula aqui, tá bom? Ficam os nossos contatos, então, o meu Instagram, Roberta Gaspar, que vocês conseguem me mandar pergunta, conversar comigo, e o do Acreditando, se vocês tiverem interesse em conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, Acreditando Brasil. Obrigada. Eu acho que eu vou interromper aqui a partilha, né, Rafa? Isso. Então, em primeiro lugar, obrigado, Roberta, pela aula. Bastante profunda e abordou tudo que foi proposto, né, que se colocasse sobre a temática das lesões medulares, né, tanto explicar o que são as lesões, como elas afetam, né, o corpo de uma pessoa que tem uma lesão medular, tanto do ponto de vista fisiológico, quanto do ponto de vista funcional. Eu acho que isso era bem importante. E por fim, trazendo o estudo de caso, né, com o Gui. A Roberta trabalhou junto com a gente, com o Guilherme na seleção. Infelizmente, por conta da pandemia, o período foi abreviado, né, por conta da interrupção das atividades. Mas o pouco tempo que eles trabalharam, a gente conseguiu ver bastante melhora no rendimento dele na modalidade, né? Eu acho que isso é bastante importante. A Acreditando tem como foco, né, o local onde a Roberta trabalha, que é uma referência, tem como foco a questão da reabilitação, a questão da saúde, da qualidade de vida, mas eles também, né, trabalham com alguns atletas, entre os quais o Gui foi um deles, e realmente eles conseguiram suprir essa demanda, conseguiram fazer com que ele tivesse um melhor desempenho técnico, né, na modalidade. Então, como a Roberta estava falando, um alcance para a direita que ele melhorou ali de 15, eu acho, para 27, isso vai fazer muitas vezes que ele chegue muito melhor na bola, ele consiga executar um golpe muito melhor, e aí quem sabe isso vai dar 1 ponto para ele, 2 pontos para ele a mais no set, e isso vai impactar lá no final o resultado de um jogo, né, a longo prazo. Então acho que isso é bem importante a gente destacar. E aí eu queria passar por alguns pontos da aula, né, dessa explicação. Então, com relação à classificação lá que a Roberta passou sobre a ASIA, né, que é a American Spinal Injury Association. Isso aí. Então, que tem ali todas as questões do nível da lesão, o que se é esperado naquele nível, tanto do ponto de vista motor quanto sensorial.
Isso é muito utilizado na classificação funcional, né, ou na classificação esportiva para o esporte, né, para definir em que classe fica o atleta. Então, eu queria ponderar isso. Isso não fica só ali na parte da reabilitação ou na área médica. Isso é utilizado aqui no manual de classificação do tênis de mesa, que é a nossa modalidade. E aí tem algumas coisas que, tipo, eu estava vendo aqui o manual de classificação para lembrar quais eram os níveis das lesões. Então, por exemplo, na classe 2, que é a classe do Gui, no manual de classificação do tênis de mesa, a gente passa, ele inclui indivíduos com a lesão na C6 e na C7, né? E aí, quando você foi mostrando ali as explicações, eu parei e pensei, poxa, mas se o indivíduo tiver lesão na C6, teoricamente ele não vai ter um tríceps funcional, né? Uhum. E aí até algo, eu vou questionar aqui depois os classificadores, a gente tem um classificador referência no país para passar isso para ele. Fala, poxa, como é que a gente vai colocar na mesma classe um cara que tem o tríceps funcional? Na verdade, na definição da classe 2, do manual, está falando que o cara tem que ter o tríceps funcional. E no classe 1, não, porque aí é lesão de C5 para cima. Mas ele está falando que C6 e C7 entram na classe 2, então teoricamente são contradizentes, né? Porque o C6 é só punho mesmo. Sim. Ele pode ter tríceps se a lesão for incompleta, se tiver alguma peculiaridade, mas em tese não tem. Sim. Então, por isso da importância também da gente ter acesso a esses dados para embasar a classificação, né, esportiva, a classificação funcional das modalidades. Teoricamente, pelo que a gente aprendeu aqui, talvez um indivíduo com lesão de C6 estaria um pouco em desvantagem nessa mesma classe, né? Porque a questão do tríceps é bastante importante principalmente para o lado do backhand. E aí uma observação também técnica que eu acho que é bem importante, quando a Roberta fala para quem é do tênis de mesa paralímpico ou quem está querendo aprender mais sobre a modalidade, de que às vezes o indivíduo tem ali a lesão, mas ele tem preservação, tanto motora quanto sensorial, ou uma ou outra, de áreas, né, abaixo da lesão. Então, ela deu o próprio exemplo do Gui. Na classe 2, por exemplo, isso é bastante comum. Então, tem atletas como o Gui, por não ter tanta flexão dos dedos, ele tem que jogar com a raquete amarrada. Tem outros atletas que não precisam jogar com a raquete amarrada. E aí, às vezes, se gera até uma discussão fora, mas esse cara não é classe 2 e tal. Então, agora, quem tiver acesso aqui à aula da Roberta vai saber que isso é comum e isso não quer dizer que aquela pessoa não pertence àquela classe, né? Acho que um outro ponto que a gente tem que destacar, era até um dos principais objetivos quando eu convidei a Roberta, de atenção para os treinadores que trabalham ou que querem trabalhar com tênis de mesa paralímpico, né, e que naturalmente vão trabalhar com lesados medulares, né, e vão precisar saber, não com o nível de profundidade, talvez que a Roberta conheça, porque inclusive, aí fica uma etapa de merchan aqui, lá na Acreditando eles têm vários cursos online e também presenciais, né, quando a pandemia permitir, de referência na área, então quem quiser se aprofundar pode fazer também, procurar, mas é importante que os treinadores saibam que eu tenho um indivíduo com lesão medular, eu vou ter os comprometimentos motores, sensoriais e autonômicos, que a Roberta falou, para se caso aconteça alguma coisa ali com o meu atleta, então, beleza, o meu atleta aqui tetraplégico, com lesão de C7, então, poxa, começa a passar mal depois do treino, né? O que está acontecendo com o atleta? Se eu não conheço nada da lesão medular, e é função do profissional de educação física, né profissional do esporte, também prestar o tipo de um socorro de emergência que o atleta vai precisar, e para isso o profissional vai ter que entender o que é uma lesão medular. Se o atleta está ali com uma disreflexia, se ele está com alguma coisa incomodando, ou se não é a hipotensão mesmo pós-exercício que está acontecendo. Então, isso é bastante importante, né? Você, a partir do momento que você está trabalhando com uma população, você entender como o corpo dela funciona, de uma maneira bastante diferente de um indivíduo que não tem uma lesão medular. Eu acho que isso é bem importante. E aí, outro ponto de atenção, os dois últimos, na verdade,
que quando, por exemplo, que a gente tratou aqui, né, com o guia, e isso a Roberta até tratou aí, falou, poxa, a gente ficou com um pouco de receio, às vezes, de que ganhos que a gente tivesse com o treinamento fossem enxergados pelos classificadores funcionais, como motivo, por exemplo, de uma mudança de classe, ou para ser observado para mudança de classe. Essa, na verdade, é um problema que a gente tem na classificação esportiva no Paralímpico, né? Em todas as modalidades, não só no tênis de mesa, dos classificadores muitas vezes não conseguirem dimensionar o que foi ganho por treinamento e o que é perda permanente, né? Da lesão. Eu já enxerguei casos dentro do tênis de mesa que eu vejo que o atleta foi penalizado por ser um atleta muito treinado. E aí ele conseguir ter funções que outros atletas com a mesma lesão não têm. Mas esse é um problema que só no grupo de estudos que eu faço parte, a gente discute muito isso sobre o uso da tecnologia na classificação. Então, a Roberta deu até o exemplo de tipo, o indivíduo tem lesão medular, às vezes, dependendo da modalidade, você tem que fazer uma avaliação de como o sistema autonômico dele está funcionando, para eu saber se ele está em vantagem ou desvantagem. E acho que isso vai muito na linha da questão da tecnologia, né? Quanto mais informações precisas eu tiver do indivíduo, mais objetiva a classificação vai ser e menos injustiças ali, ou menos erros eu vou ter. E aí, por último, eu queria tratar da autonomia, que é algo que eu sempre falo sobre o esporte paralímpico, desde que eu tenho trabalhado com atletas com deficiência, né? Que normalmente realmente deve beirar o 100%, se não 100%, atletas, né? Seja do tênis de mesa, seja de qualquer outra, minha experiência é com o tênis de mesa, eles vão ter uma autonomia na vida muito maior do que o indivíduo com deficiência que não pratica esporte. E eu via esse pelo Guilherme, pelo Iranildo, que morava com ele também. São indivíduos que fazem coisas que pela lesão deles você fala, como assim? E eu conheço indivíduos que têm a mesma lesão e que não praticam esporte e que não conseguem fazer nem 10% do que eles fazem. Então, o combo do esporte e até do esporte, não só do esporte de rendimento, como o do Gui ou do Irã, ou de todos os outros atletas que a gente tem na seleção com lesão medular, mas o esporte, quando você começa ali na iniciação ou pratica por lazer, ou mesmo para a sua saúde, ele vai te dar outros ganhos na qualidade da sua vida, na sua autonomia de vida, na sua autoestima. Então, muitas vezes a gente fica focado só no alto rendimento, eu que trabalho com seleções fico, mas no esporte paralímpico a gente sempre consegue enxergar essa questão do quanto o esporte impacta positivamente nas diversas áreas de nossas vidas, e o Gui, como a Roberta trouxe aí, é um desses exemplos, né? Então, acho que esses eram os pontos que eu queria colocar de atenção aqui nessa apresentação. Aproveitem essa aula, né? Quem está aqui, obviamente, está interessado no tema. Se você conhece outra pessoa que está interessada no tema, mande, porque é um conteúdo que está aqui gratuito. Lá não acreditando, vocês vão ter que pagar, mas paguem porque vale a pena. O conteúdo é de grande qualidade. E a gente tem uma área aqui de alta qualidade para poder se aprofundar e poder atender melhor quando a gente tiver que dar aula e ensinar o tênis de mesa para indivíduos com lesões medulares. Então é isso. Eu queria mais uma vez agradecer a Roberta pela aula e deixar com ela aí para as considerações finais, e se ela quiser tocar em algum outro assunto também fica à vontade. Não, Rafa, acho que é isso. Eu coloquei os pontos principais. A gente sempre tem que ter uma visão do atleta como um todo, do indivíduo como um todo. Então, se eu tenho segmentos abaixo do nível da lesão que podem ser estimulados, por que não estimular? E aí a gente entra nesse conflito, eu quero melhorar tudo possível que eu consegui com ele, mas aí pode ter um conflito com a classificação e a gente vai cair algumas vezes nesses problemas, mas no nosso conceito de trabalho é trabalhar tudo que for possível, ganhar tudo que for possível, lembrar de uma avaliação autonômica, que seria uma avaliação importante para identificar se o indivíduo tem uma dificuldade de aumentar o débito cardíaco, de aumentar o nível de intensidade de exercício. Então, fazendo um teste ergospirométrico com ele, a gente consegue identificar muitas dessas variáveis e de forma quantitativa, bem medida, né? Então, existem tecnologias possíveis para se medir tanto função
cardiorrespiratória quanto função de inervação muscular, por exemplo, né? Então, a gente tem exames, uma eletroneuromiografia não é acessível para todo indivíduo, mas estou falando de um cara de nível mundial, olímpico, aí a gente é uma tecnologia que é facilmente acessível para essas pessoas. Então, existem tecnologias, existem formas de avaliar melhor esse indivíduo, a gente tem que considerar ele como um todo, e que para a gente que trabalha com reabilitação é sempre impressionante ver o efeito que o esporte tem sobre a vida dessas pessoas. Né? Então, a gente pega esses exemplos, claro que é um exemplo muito extremo de um cara muito independente, um cara muito avançado para o nível de lesão dele, mas são pequenas coisas, sabe, que às vezes o indivíduo que se envolve numa modalidade esportiva já melhora muito de funcionalidade dele durante a vida. Então, é um trabalho em conjunto, acho que é interessante a gente que trabalha com saúde, conversar com o pessoal que trabalha no esporte, porque dá para trocar, uma coisa integra bem com a outra, né? A gente sempre tem como se ajudar, como conversar. Então, acho que é isso. Fico disponível para possíveis perguntas, para quem quiser entrar em contato. Estou sempre disponível, respondo, tá? Tranquilo. Então, se alguém tiver dúvida, quiser entrar em contato, estou à disposição, tá bom? Obrigada pelo convite. Valeu, muito obrigado, Roberta. Então, fica aí a dica, né, para quem quiser aprender mais sobre lesões medulares. Acredito que o Acreditando é a referência no Brasil, né? Então procurem lá o site deles. Só deixa eu relembrar aqui se ainda está ativo. Vocês tinham alguns cursos que eram de graça, né? A gente tem um curso que é de graça agora, que é de lesão medular. Esse ano a gente ainda vai colocar mais um na plataforma de graça, tá? Então tem o curso de lesão medular que tem informações mais aprofundadas de como fazer o Waze, de fazer tudo certinho. São 4 horas aulas de curso. Show de bola. Então, mesmo para quem, né, às vezes não tem um recurso para fazer um outro curso, tem um curso grátis, que é de alta qualidade, para se aprofundar mais no tema. Então, mais uma vez, obrigado, Renata. Renata não, desculpa. Roberta. E com isso a gente encerra nosso Ciência TMB de hoje. Muito obrigado aí pela audiência de todos vocês. Se você gostou do material, curte aqui, compartilha com quem tiver interesse. E é isso aí, te espero no próximo episódio do Ciência TMB. Um abraço.